Os alimentos industrializados são bastante consumidos nos dias de hoje. Seja pela praticidade de compra e de preparo ou pelo sabor, eles são muito comuns na mesa dos brasileiros, substituindo os naturais. Essa alimentação baseada em produtos industrializados traz consequências diretas para a saúde da população, como o aumento da obesidade de adultos e crianças. Mesmo com tantos riscos, a maioria das pessoas desconhece a origem dos alimentos. E você, sabe de onde vêm os produtos que consome? Vem de algum lugar, né? A maioria deles não, mas alguns sim, tipo, a gente tem um sítio e tal, daí uma grande parte das frutas, das saladas a gente colhe mesmo, assim. Mais ou menos alguns até eu conheço a região onde é. Agora, se eles põem ou não, é uma questão de tu ter que confiar, né? Não sei, a não ser quando eu compro aqui na feira da Redenção, que eu sei que são produtos orgânicos e aí a gente sabe mais ou menos a origem. Mas que a gente procura comprar bastante salada e fruta aqui. Mas os demais, até em restaurante que a gente vai, que a gente, por mais que seja salada e entre outras, que a gente procure focar em produtos naturais, a gente não consegue saber a origem. Eu sou dona de casa, eu consigo ainda manter a comida natural. Eu compro na feira produtos naturais, tenho horta em casa, eu moro em Canoas, né? E tenho hortas com tudo que é verduras e frutas que a gente tem, é tudo natural. A minha alimentação é razoável, assim, eu não como muitas frutas, mas procuro, quando eu posso, né, tomar suco de laranja, comer frutas. E eu janto muitas vezes produtos congelados, então, ou eu como uma pizza que vem congelada também, né? Uma janta rápida. Só às vezes que dá uma exagerada numa batata frita. A mãe começou a trabalhar fora também, ficou difícil a gente conseguir manter aquela... Então é muito lanche, a batatinha frita, o cachorro quente, o X, e é o que é bom. Eles começam a comer salgadinho desde pequeno, refrigerante desde pequeno, papinha industrializada desde pequeno. Eu acho que a dinâmica do dia a dia faz com que haja um descuido nesse lado, assim. Tanto que tem várias crianças agora obesas, né? O Pesquisa em Pauta de hoje apresenta uma entrevista com o professor e pesquisador Sérgio Schneider. Junto com a sua orientanda Rosane Trichet, ele desenvolveu uma pesquisa sobre a relação entre obesidade infantil e maus hábitos alimentares na cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul. A pesquisa rendeu um artigo que foi premiado pela ONU. Acompanhe com a gente. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a pesquisa que foi realizada lá em Dois Irmãos. O que acontece é que nós estamos fazendo um conjunto de estudos e pesquisas sobre as novas relações entre produção e consumo. A nossa perspectiva é de que existem duas questões mais gerais que estão acontecendo hoje. Por um lado, pelo lado da produção, os alimentos produzidos pelos agricultores são cada vez mais levados aos consumidores através de grandes empresas, que a gente chama de o sistema agroindustrial. Essas empresas, nos últimos anos, é que têm se tornado quase que responsáveis pela produção de alimentos. É o leite em caixinha, é o frango em saquinho, né, é o salgadinho, fazendo com que haja o que a literatura tem chamado de uma desconexão do alimento em relação ao agricultor. A ideia mais geral que está se percebendo é que cada vez mais o consumidor urbano, ele vincula o alimento como sendo produzido pela indústria e não mais pelo agricultor. Este é um lado da situação. O outro lado é que os consumidores, consumindo esse tipo de alimento cada vez mais processado e cada vez mais padronizado e, portanto, rico em gorduras, rico em polissaturados, rico em conservantes para manter esses alimentos industrializados pré-prontos, que eles possam ser colocados no forno de micro-ondas, aquecidos e imediatamente consumidos, esses alimentos perderam muito a sua qualidade nutricional. E isso tem tido um impacto muito grande sobre a saúde pública, de uma maneira geral, e os indicadores são de que há o que se convencionou chamar de transição nutricional, cuja característica mais clara é o aumento da obesidade e do sobrepeso, especialmente entre jovens e crianças. Como é que a
por exemplo, a alimentação escolar, ela contribui para melhorar a alimentação geral das crianças? Exatamente esse é o caso. Então, se nós temos por um lado um problema de produção, de oferta dos alimentos e por outro lado um problema com os consumidores, a discussão é como é que a gente faz com que os consumidores possam consumir alimentos mais saudáveis e os agricultores possam ter caminhos de venda dos alimentos que não sejam única e exclusivamente por esse caminho das empresas do sistema agroindustrial. Isso gerou toda uma discussão, ou está gerando toda uma discussão que vem sendo chamado de reconexão do sistema alimentar entre produção e consumo. E aí é que entram os pequenos municípios, as pequenas localidades, mas não só os pequenos municípios, porque é uma situação que pode abarcar municípios maiores, mas o fato é que no estudo que a gente fez, nós fizemos um estudo no município de Dois Irmãos, que é um município pioneiro no sentido de tentar oferecer uma dieta alimentar mais saudável para as crianças. Foi feita uma pesquisa em 2003, 2004, que mostrava que uma boa parte das crianças do ensino básico tinham problemas de sobrepeso e tinham problemas de obesidade. Então a nutricionista lá, que foi minha aluna de doutorado no pós-graduação em desenvolvimento rural, ela se alertou para isso, né, e percebeu que o problema era de inadequação da dieta alimentar dos alunos. Mas como mudar essa dieta dos alunos se a origem dos alimentos, os alimentos processados, que vêm para serem consumidas nas cantinas e nos restaurantes das escolas, eram comida comprada das empresas, né? Comida processada, né? Muitas vezes que vinha de longe, nem vinha da própria região. Então ela se apercebeu disso e percebeu que na região e no próprio município haviam agricultores que produziam alimentos, né, que poderiam ser utilizados por esses alunos. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo não é inventar nada de muito novo, mas é simplesmente fazer com que os alunos das escolas possam consumir os alimentos produzidos pelos próprios agricultores da localidade, no município onde eles estão. E é nesse sentido que vem uma política pública, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa antigo no Brasil, um programa que tem mais de 50 anos de idade, né, já existe há mais de 50 anos, mas é um programa que historicamente funcionava muito mal. Era um programa que o dinheiro vinha do governo federal para os municípios, e os municípios compravam essa comida, né, para os estudantes no mercado, através de grandes licitações. E agora, nos últimos anos, é que esse programa foi crescentemente sendo direcionado para poder adquirir alimentos dos próprios agricultores na redondeza, permitindo então que esses agricultores tenham uma alternativa de venda para esses produtos e os estudantes possam ter o acesso ao consumo de alimentos mais saudáveis, né? Com maior frescor e, portanto, com uma qualidade nutricional melhor. Como é que você vê o papel dos pais nesse sentido, assim, de melhorar a alimentação? A nossa sociedade vive uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo que a gente louva a possibilidade de que as mulheres, as mães em geral, possam ter um trabalho fora, né? O fato delas trabalharem fora de casa faz com que elas não possam cuidar da alimentação dos filhos como era feito no passado. No passado, a mãe era a provedora da alimentação e do cuidado com os filhos, e ela que cozinhava, né, preparava almoço, preparava janta, preparava o café da manhã e, portanto, ela dominava lá um conjunto de informações para dar uma dieta mais diversificada. Hoje, a maior parte das mães e das esposas, portanto, trabalha fora de casa e as crianças vão para a creche. Então, a maior parte das refeições são feitas fora de casa. E quando elas voltam para casa, é aquela correria, as pessoas geralmente tiram alguma coisa do freezer, comem comida congelada, esquentam no micro-ondas. O que acontece é que essa comida ela é de baixo valor nutritivo, gerando essa situação que os indicadores do IBGE mostram de crescimento da obesidade, de crescimento dos cânceres, de crescimento dos problemas de estresse, né? Enfim. O que acontece é que a alimentação escolar, a merenda escolar, nesse sentido, ela tem sido um espaço de
reorganização e de reorientação pedagógica para introduzir, ou pelo menos questionar, para introduzir uma nova dieta alimentar e reintroduzir novos hábitos alimentares, né? Que é um efeito inesperado desse processo, porque geralmente a gente imaginava que a alimentação escolar traria como resultado apenas e exclusivamente melhorar a alimentação das crianças, reduzir o preço dos alimentos e, enfim, resolver os aspectos mais imediatos. Essa vantagem que a merenda escolar trouxe no sentido de ela afetar, né, ou ela influenciar a melhoria da dieta alimentar de todo o grupo doméstico, é um efeito inesperado, mas é um efeito muito importante. E nós acreditamos, e o artigo mostra isso, que essa forma de tratar a alimentação escolar, ela pode ser importante para ajudar a repensar as políticas públicas, ajudar a pensar políticas que estimulem, por exemplo, que os alimentos produzidos pelos agricultores que vão para a merenda escolar sejam alimentos orgânicos. Professor, quais são as principais diferenças entre os alimentos orgânicos e os... Os alimentos orgânicos são produzidos sem a utilização, né, de produtos químicos, né, são produzidos respeitando-se as suas próprias características genuínas daquele produto. São produtos que não são alterados geneticamente, né? São produtos que não recebem substâncias químicas, né? Que podem deixar resíduos no corpo, né? Então imagina você comprando alimentos através de licitações públicas em que o critério é simplesmente quem oferece o menor preço. Você compra, com todo respeito aos telespectadores, você compra porcaria. E aí você vai oferecer um alimento inadequado ou de baixo valor nutricional para as crianças. Aquilo que é para ser a merenda escolar, aquilo que é para produzir saúde, porque alimentação é sinônimo de saúde, comida é sinônimo de saúde, você está oferecendo muitas vezes uma refeição que acaba afetando a própria saúde das crianças. O motivo econômico seria, então, o principal desse Programa Nacional de Alimentação, que existe há 50 anos, só agora está sendo implementado de uma maneira muito... O que aconteceu com o Programa Nacional de Alimentação é que, durante toda a ditadura, ele começou em 1940 e poucos. Passou durante todo o período da ditadura militar e quem criou esse programa foi, na época, o Josué de Castro, que era um famoso médico e também embaixador brasileiro, né, que escreveu um livro muito importante chamado Geografia da Fome. E nesse livro ele foi o primeiro autor a dizer que o problema da fome, imagina isso na década de 40, as fomes endêmicas, a miséria, morria muita gente, né, o filme Morte e Vida Severina mostra bem isso, né, em que as pessoas achavam que a morte por fome era uma coisa natural. Ele, como médico, como sanitarista, como estudioso da saúde pública, disse, olha, a fome não é um problema natural, a fome é um problema social. Se é um problema social, a sociedade pode intervir sobre ele. Então foi criado naquela época, nos anos do governo Getúlio Vargas, o Programa de Alimentação Escolar. Mas ele vinha funcionando de uma forma muito, digamos, convencional, né? Comprando ali os municípios, o governo federal destinava determinados recursos para os municípios compravam os alimentos. Como tem a lei de licitações, os municípios têm que fazer licitações para poder comprar pelo menor preço. Então até 1990 e poucos, né, a segunda metade dos anos 90, era assim que o programa funcionava. Por que ele mudou? Porque nos anos 90, dois temas começaram a ser muito importantes no debate brasileiro. O primeiro tema, o tema da fome e da segurança alimentar. O falecido Herbert de Souza, o Betinho, né, em 1993 lançou uma campanha de combate à fome e à miséria no Brasil. Isso colocou na agenda de discussões o tema da segurança alimentar, que depois foi criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e isso tudo influenciou esse processo. O segundo tema foi o tema da agricultura familiar. Os anos 90 no Brasil são a época, o período em que a agricultura familiar, a reforma agrária, eles vão ganhar mais espaço. Isso tudo vem crescendo durante os anos 90, nos anos 2000,
é que o debate de um lado sobre segurança alimentar e a discussão de outro lado sobre a agricultura familiar e reforma agrária chegam a um ponto de contato. Ora, o programa de alimentação escolar, nesse sentido, ele veio a se somar nesses esforços nessas duas pontas. Se os agricultores não têm para quem vender, as escolas, o poder público pode ser o mercado institucional para esses alimentos. Então, eis que junta-se aqui a fome com a vontade de comer, né? A fome das crianças nas escolas e a vontade de comer, a vontade de vender, no caso dos agricultores, os produtos para novos mercados, os chamados mercados institucionais. Qual é a grande novidade aqui? A grande novidade é que essa política pública é uma política de construção de mercados alternativos que antes não existiam. Aquela ideia que existia até então de que a lei da oferta e da procura resolveria os problemas de demanda e os problemas de oferta, nesse caso aqui ela passa a ser invertida. Por quê? Porque o Estado passa a ser um mediador importante, colocando recursos, no caso dinheiro, para que os municípios comprem alimentos dos próprios agricultores em nível local, né? Satisfazendo um problema de cidadania, resolvendo um problema de cidadania. Que problema de cidadania é esse? Dar melhor comida, com melhor qualidade para os próprios alunos. E ainda por cima, contribuindo, quiçá, com a melhoria da sustentabilidade dos agricultores familiares, porque a tendência, eu acho, o próximo passo nessa discussão é premiar aqueles agricultores que produzem alimentos sem uso de agrotóxicos, sem uso de agroquímicos. Então é nesse sentido que o debate sobre alimentação escolar, ele se conecta com a discussão mais geral sobre desenvolvimento sustentável. Acredito que seja isso, professor. Muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço, Vinícius. Muito obrigado.